Você já enfrentou situações em que tudo parecia estar perdido, sem sinais de vida ou esperança? Onde a fé parecia insuficiente para enfrentar os desafios à sua frente? O profeta Ezequiel teve uma visão poderosa que retrata essa sensação de desolação e impotência, algo que talvez você também esteja enfrentando. No Vale dos Ossos Secos, Ezequiel viu uma cena que, para muitos, parecia impossível de ser transformada. No entanto, através dessa visão, Deus mostrou que Ele é capaz de fazer o impossível, trazendo vida e restauração onde não havia nada além de escuridão. Hoje, vamos descobrir como essa mensagem pode impactar sua vida e fortalecer sua fé, mesmo nos momentos mais desafiadores. Fique conosco e prepare-se para uma jornada de renovação e transformação espiritual. O Vale dos Ossos Secos é uma das passagens mais impactantes do livro de Ezequiel, que se passa durante o exílio do povo de Israel na Babilônia. Israel estava em um momento de desolação completa, separados de sua terra, sem um templo e com suas esperanças quebradas. O povo sentia-se espiritualmente abatido, como se estivesse morto, e questionava se Deus ainda estava com eles ou se haviam sido esquecidos para sempre. É nesse cenário de tristeza e desespero que Deus concede ao profeta Ezequiel uma visão sobrenatural. Ele é transportado, em espírito, para um vale coberto de ossos secos, espalhados por toda parte, uma representação clara do estado espiritual de Israel. Esses ossos secos simbolizavam um povo espiritualmente morto, um estado de total desesperança e afastamento de Deus. Deus pergunta a Ezequiel: esses ossos podem viver novamente? Essa pergunta não é apenas sobre ossos físicos, mas sobre a possibilidade de restauração espiritual e a renovação de uma fé que parecia completamente extinta. Ezequiel, confiando no poder de Deus, responde: Senhor, só Tu sabes. Com essa resposta, ele expressa uma fé inabalável no poder divino de trazer vida ao que parecia irremediavelmente perdido. Neste contexto, a visão do Vale dos Ossos Secos começa a ganhar um significado mais profundo. Ela não é apenas uma imagem de um milagre, mas uma promessa divina de que, mesmo nas situações mais sombrias, Deus é capaz de restaurar e renovar. E assim, a visão de Ezequiel nos ensina que, por mais que nos sintamos exilados ou distantes de Deus, sempre existe a possibilidade de uma renovação completa. Na visão de Ezequiel, Deus o orienta a fazer algo surpreendente. Ele ordena que o profeta profetize sobre aqueles ossos secos, proclamando vida sobre o que parecia irremediavelmente morto. Imagine a cena. Ezequiel, sozinho diante de um vale coberto por ossos secos, é chamado a pronunciar palavras de vida, confiando totalmente no poder de Deus para realizar um milagre grandioso. Ao obedecer à instrução divina, Ezequiel começa a profetizar e algo extraordinário acontece. Os ossos, antes dispersos e sem vida, começam a se mover, conectando-se um ao outro. Em meio ao som de ossos se juntando, ligamentos e carne surgem e logo se formam corpos completos. Porém, esses corpos ainda não têm vida, como se faltasse o sopro final que os traria de volta à existência plena. Deus então pede a Ezequiel que profetize novamente, desta vez chamando o Espírito, ou o sopro de vida, para entrar nesses corpos recém-formados. Ao obedecer, o Espírito entra nesses corpos e eles revivem, transformando-se em um grande exército em pé. O milagre está completo. O que antes era um vale de ossos secos, agora se torna um símbolo de vida e renovação. Essa visão revela uma verdade profunda sobre o poder de Deus de restaurar até aquilo que parece sem esperança. Quando tudo ao nosso redor parece estar seco, morto ou sem solução, Deus nos lembra que Ele é capaz de transformar o impossível em realidade. Ezequiel confiou plenamente em Deus e, ao fazê-lo,
testemunhou um milagre que desafiava qualquer lógica humana. Essa passagem nos ensina que, mesmo nos momentos em que nossa fé está fragilizada, podemos confiar que Deus ainda tem poder para restaurar e renovar. Assim como os ossos secos voltaram à vida, Deus pode restaurar áreas de nossa vida onde sentimos que tudo está perdido, chamando-nos a crer que Ele continua operando milagres. O milagre que Ezequiel presenciou no Vale dos Ossos Secos não é apenas uma visão do passado. Ele carrega uma mensagem poderosa para as situações que enfrentamos hoje. Pense nos ossos secos da sua vida. Aqueles momentos em que sua fé parece fraca, em que os problemas parecem insuperáveis e em que a esperança se esvai. Assim como o povo de Israel, podemos nos sentir exilados, espiritualmente desanimados ou até mesmo desconectados de Deus. Esse vale simboliza os momentos em que tudo parece estar morto em nós, nossos sonhos, relacionamentos, fé ou até mesmo nossa própria identidade. A história de Ezequiel nos lembra que, independentemente de quão difíceis sejam essas situações, sempre há a possibilidade de restauração. Deus é especialista em reviver o que estava morto e em trazer esperança onde há desespero. Agora, como aplicar essa mensagem no dia a dia? Primeiro, comece reconhecendo as áreas da sua vida que precisam de renovação. Isso pode ser sua fé, uma situação familiar, problemas financeiros ou emocionais. Depois, entregue essas áreas a Deus em oração, reconhecendo que, por mais que pareçam irrecuperáveis, Ele é capaz de trazer vida e transformação. Assim como Ezequiel teve a coragem de profetizar para os ossos secos, você também pode profetizar palavras de fé e esperança sobre suas próprias situações. Outra forma prática é buscar a renovação diária através da leitura da Bíblia e do fortalecimento da sua comunhão com Deus. A palavra dele tem o poder de restaurar e trazer nova vida, mesmo em situações que parecem sem solução. Além disso, conectar-se com pessoas de fé e participar de uma comunidade pode fortalecer ainda mais seu espírito, lembrando-o de que você não está sozinho em sua jornada. A história de Ezequiel nos encoraja a nunca subestimar o poder de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Assim como ele trouxe vida a um vale de ossos secos, ele também pode restaurar e fortalecer sua fé, renovando suas forças e abrindo caminhos onde você só via obstáculos. Essa aplicação prática nos lembra que, com Deus, nada é impossível e que sempre há uma esperança renovadora para aqueles que buscam nele a verdadeira transformação. Além da visão de Ezequiel, muitos testemunhos atuais mostram que o poder de Deus para restaurar e renovar ainda é real e presente. Ao longo dos séculos, histórias de milagres têm inspirado cristãos em todo o mundo a crerem que, por mais impossível que uma situação pareça, Deus pode transformá-la. Hoje vamos compartilhar alguns exemplos de pessoas que, em meio ao desespero e à falta de esperança, experimentaram o renascimento de áreas de suas vidas que antes pareciam mortas. Um dos exemplos mais comoventes é o de pessoas que superaram crises graves de saúde. Muitos relatos mostram pessoas que, mesmo com diagnósticos médicos desfavoráveis, viram suas vidas serem transformadas pela intervenção divina. Essas histórias revelam o quanto a fé e a oração podem ser poderosas em momentos de aflição, reforçando que Deus continua a realizar milagres e a desafiar os limites do que consideramos possível. Outro testemunho impactante é o de quem passou por dificuldades financeiras extremas, chegando ao ponto de perder tudo. Em alguns casos, Deus trouxe restauração não apenas em termos materiais, mas também renovando o propósito e a alegria de viver dessas pessoas. Esses testemunhos inspiram aqueles que enfrentam dificuldades a crer que, mesmo quando os recursos humanos se esgotam, Deus é capaz de abrir portas e restaurar o que foi perdido. Esses exemplos de transformação e milagre
não são apenas histórias para nos emocionarmos. Eles servem como lembretes poderosos de que a mesma força que trouxe vida ao Vale dos Ossos Secos ainda está ativa em nossas vidas hoje. Cada testemunho é uma prova de que, com fé, é possível superar os momentos mais sombrios e ver a glória de Deus operando milagres de restauração. Essas histórias atuais são convites para você, espectador, refletir sobre áreas onde precisa de uma intervenção divina. O poder de Deus não é limitado ao passado. Ele age no presente, na vida daqueles que se rendem à sua vontade e confiam na sua promessa de renovação e vida. Esses testemunhos, portanto, reforçam a mensagem do Vale dos Ossos Secos, renovando nossa confiança de que Deus pode restaurar o impossível. Agora que refletimos sobre a visão de Ezequiel, o poder da restauração divina e testemunhos de milagres contemporâneos, é hora de nos perguntarmos: onde em nossas vidas precisamos de renovação? O Vale dos Ossos Secos não é apenas uma história distante, é um convite para cada um de nós olhar para as áreas quebradas e desoladas da nossa vida e permitir que Deus traga a restauração. Talvez você esteja enfrentando uma luta com a fé, sentindo que sua esperança está secando como os ossos no vale. Ou talvez haja algo em sua vida, um relacionamento, uma profissão, sua saúde, que pareça não ter mais vida ou perspectiva. O que aprendemos com a visão de Ezequiel é que, por mais desanimadoras que pareçam as circunstâncias, Deus tem o poder de transformar e restaurar tudo, desde que sejamos como Ezequiel e confiemos nele para agir. Agora é o momento de refletir profundamente sobre suas próprias lutas. Quais são os ossos secos que você vê em sua vida? Quais situações estão clamando por um sopro de vida? Ao meditar sobre essas questões, peça a Deus que revele como Ele pode restaurar e trazer vida onde parece não haver esperança. Tenha a confiança de que Ele é capaz de realizar milagres e, assim como fez no passado, Ele também pode renovar sua fé e trazer restauração completa à sua vida. Eu encorajo você a fazer essa reflexão em oração, entregando a Deus aquilo que parece impossível. Confie no seu poder e em sua promessa de transformação. Não importa o quão desolada seja a situação, Deus pode fazer o impossível acontecer. Ele ainda é o Deus que traz vida aos ossos secos e Ele quer fazer o mesmo por você. E se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe com outros que possam precisar dessa mensagem de esperança. Deixe nos comentários as áreas da sua vida onde você sente a necessidade de restauração. Vamos orar uns pelos outros, confiando no milagre que Deus pode operar em cada um de nós. Após refletirmos sobre a visão do Vale dos Ossos Secos e como ela se aplica diretamente às nossas vidas, é essencial que consideremos passos práticos para fortalecer nossa fé e permitir que a renovação de Deus aconteça de maneira real e contínua. A restauração que vimos em Ezequiel não foi algo instantâneo ou automático. Ela envolveu ação, confiança e obediência. Da mesma forma, para que experimentemos o poder de Deus em nossas vidas, precisamos tomar atitudes que nos conduzam a uma fé mais profunda e forte. Primeiro, dedique tempo diário à oração e à meditação na palavra de Deus. Assim como Ezequiel foi guiado pelo Espírito para profetizar, nós também precisamos de uma conexão constante com Deus. A oração não é apenas uma forma de pedir algo, mas uma maneira de nos alinharmos com o plano de Deus para nossas vidas. Meditar na Bíblia, especialmente nas promessas de restauração e renovação, ajuda a aumentar nossa confiança em sua capacidade de transformar qualquer situação. Segunda, profetize palavras de fé sobre sua vida. Assim como Ezequiel foi instruído a profetizar sobre os ossos secos, você também pode profetizar sobre as áreas da sua vida que precisam de renovação. Isso não significa ignorar a realidade,
mas declarar com fé que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus é capaz de fazer a obra de restauração. Declare a vida onde parece haver morte. Fale palavras de fé sobre sua saúde, família, trabalho e sua caminhada espiritual. Terceiro, busque a comunhão com outros cristãos. A caminhada cristã não é feita sozinha. É fundamental estar rodeado de irmãos e irmãs em Cristo que podem orar por você, fortalecer sua fé e caminhar ao seu lado nos momentos desafiadores. Quando nos unimos em oração e apoio mútuo, vemos o poder de Deus agindo de forma ainda mais evidente. A comunidade é um ponto de sustentação e encorajamento. Quarto, tenha paciência e persevere. A restauração de Deus nem sempre acontece de forma instantânea. Os ossos secos do vale não ressurgiram em um piscar de olhos, mas passaram por um processo. Da mesma forma, a renovação da nossa fé e da nossa vida exige paciência e perseverança. Mesmo quando os resultados não são imediatos, confie que Deus está trabalhando nos bastidores. Continue firmando sua fé e, em tempo oportuno, você verá o fruto da sua restauração. Quinto, lembre-se dos testemunhos de outros. Como vimos anteriormente, muitos cristãos ao redor do mundo têm experimentado milagres e restauração em suas vidas. Esses testemunhos são uma poderosa lembrança de que Deus ainda faz milagres. Quando você se sentir desanimado, lembre-se das vitórias de outros como um sinal de que Deus está agindo e também agirá em sua vida. Esses passos práticos são um convite para você tomar as rédeas da sua caminhada de fé e buscar ativamente a renovação que Deus deseja para você. Ao dar esses passos com confiança e paciência, você estará permitindo que o poder de Deus transforme áreas da sua vida que pareciam perdidas ou sem esperança, assim como ele fez com os ossos secos no vale.